Senhor Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez estamos reunidas em Tua presença e pedimos que o Senhor, meu Deus, venha nos dar o esclarecimento da Tua palavra, falar com a gente, meu Pai, a essência do que o Senhor quer que estejamos realmente cientes, o que o Senhor quer que a gente aprenda. Não é só a letra, meu Pai, é o espírito que essa palavra tem, que ela venha fazer parte da gente, de modo que venha até mudar o nosso proceder, e nos tornar cada vez mais preparadas para te servir. Que o Senhor venha nos santificar, que o Senhor venha, meu Pai, cuidar da gente, de modo a nos fazer especiais para o Senhor. E que estejamos completamente dispostas, meu Pai, a ouvir a Tua palavra, seja ela como for. Ainda que seja uma repreensão, ainda que seja uma revelação, seja como for, estamos aqui dispostas a ouvir e a praticar. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, pedimos que o Teu Espírito venha conduzir tudo que for dito e que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que esse ensinamento fique gravado dentro da gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Ok, povo lindo. Opa, Fernanda chegou. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 40. Vamos ter o seguinte. E aconteceu depois destas coisas que o mordomo do rei do Egito e o seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito. Então, o senhor aqui que está se referindo é o próprio faraó. Quando essa versão aqui fala o rei do Egito, é a mesma coisa que faraó, tá certo? A gente vai compreender que faraó é um termo utilizado entre os egípcios, mas que tem o mesmo significado de rei, de presidente, é o líder supremo daquele país, daquele estado, daquela nação. E esses dois homens, aconteceu algo que a palavra não revela com clareza, mas que foi uma ofensa, foi uma agressão para o rei, de modo que ele simplesmente pega esses dois e coloca à parte, manda prender, até que seja realmente investigado o que foi que aconteceu. E Faraó estava irado contra os seus dois oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. O padeiro, ele vai ter a função de fazer os alimentos. Né? A gente, quando lê aqui padeiro, pensa logo em pão, mas não é só pão. Então, são todos aqueles quitutes lá que vai ser servido na mesa do rei. Já o copeiro, que aqui também está como chefe dos mordomos, ele vai provar todos os alimentos que foram feitos, inclusive as bebidas, para que o rei venha a ser preservado, protegido, caso aquela comida esteja envenenada ou contaminada. Então, primeiro vinha lá o padeiro, fazia o alimento, você está vendo aqui que inclusive é o padeiro mor, é o chefe dos padeiros, haviam muitos outros padeiros. Então, aquele dali era o comandante, aconteceu alguma coisa e ele era o cabeça, então a responsabilidade pesa sobre ele. E o mordomo, né, o copeiro, vai por tabela, porque ele é quem prova os alimentos. Então, não sabe-se muito bem, né? A gente não fica muito claro o que foi que aconteceu. Né? Mas, enfim, talvez até tenha sido uma comida estragada, que passou batido pelo copeiro, ele provou, não sentiu nada, tem gente que é assim, né? Come a comida estragada, mas não sente nada. E tem gente que tem uma bruta diarreia. Talvez essa tenha sido a ofensa, né? De modo que o rei, que era para estar protegido, acabou passando por alguma enfermidade, né? Intestinal, obviamente, né? Porque tanto um como o outro se refere à alimentação. Então, é possível que isso tenha acontecido e ele chega, bota a culpa nos dois, vocês dois são os comandantes, vocês são os responsáveis pela minha alimentação,
eu passei por isso, bom, agora vocês dois vão ser presos, né, e depois eu vejo o que eu faço. Então, vai haver primeiro um juízo, né, ele não decreta a morte de ninguém, verso 3, e ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. Em outra versão, a gente vai ter. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Então, como há pouco estávamos aqui até discutindo, esse capitão da guarda necessariamente não é o Potifar. Pode ser, poderia ser. Não acredito. Por quê? Porque o José está ali. E se tudo que Potifar queria era afastar a esposa de José, como assim mantê-lo dentro da sua casa? Então, o que eu vou imaginar é que existiam, na verdade, guardas de vários tipos. Então, tinha aquela guarda que ficava no palácio, a guarda que ia para os conflitos, para as batalhas, para as guerras, realmente, a guarda que protegia o harém do rei. Então, esse daqui era mais um chefe da guarda, certo? Pode falar aí, Cristiane. Isso, eu estou aqui pesquisando sobre Potifar e aqui fala que ele realmente era eunuco e ele era general. Então, na realidade, ele tinha uma posição abaixo e se ele era general, ele passava mais tempo no palácio do que fora. Então, isso veio. Esse é o porquê ele ser eunuco. Ele era general. Então, pronto, um homem importante como esse não poderia chegar, né, estar tão perto do palácio e ser uma ameaça para as esposas do rei. Não necessariamente por causa dele, de ele desejar as esposas do rei, mas até pelas esposas do rei o desejar. Né? Um homem que tem uma certa representatividade, um respeito, uma notoriedade, né? Isso o torna atraente. Né? Aquele homem que tem esse feeling, né, de homem mesmo, isso atrai os olhares das mulheres. Né? E vamos lá, o harém tinha muitas mulheres, e com certeza Faraó não dava conta de todas elas. Era possível que elas acabassem desejando um homem desse tipo. Esse homem engravidando essa mulher poderia acabar com a linhagem do rei, poderia inclusive desejar a posição do rei e tramar contra o rei, matando o faraó. Então, antes que tudo isso acontecesse, os reis tinham por hábito cortar o mal pela raiz, literalmente. Então, Potifar provavelmente era eunuco, e por isso a esposa dele, né, tinha desejos não correspondidos. Pode falar aí, dona Cristiane. Porque, o que acontece também? Não sei dizer se a palavra correta seria uma regra ou um sistema do palácio, mas todos queriam trabalhar lá, passar mais tempo lá dentro, os homens virariam ou se tornariam eunuco, né? Então, vamos dizer, ó, vai trabalhar aqui, então a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar eunuco. Era um sistema deles lá, era uma regra do palácio, né? Normalmente, os eunucos, eles eram feitos eunucos ainda meninos, 8, 10 anos de idade, era o normal. Cortava os testículos, queimava aquela parte com instrumento aquecido para que contivesse o sangramento e o menino não morresse. Pronto, crescia e estava apto para trabalhar no palácio. E, normalmente, esses homens não se casavam, não havia porquê. Bom, Potifar era casado, né? Que me leva a crer que ele foi feito eunuco após o casamento, certo? Como a gente estava aqui discutindo, quando chega esse outro povo, os Ixos, lá no Egito, acabam vendo nesse homem algo de interessante. Olha, você vai trabalhar para a gente, mas a gente vai ter que castrar você, tá? Necessariamente, o Potifar não teria uma opção.
tá certo? Como dominado, ele não teria o poder de escolha. Não, eu não quero trabalhar no palácio, ou, opa, eu quero trabalhar no palácio. Ele simplesmente ia ter que obedecer. Então, feito eunuco, a esposa dele ficava lá na carência. Tinha suas vantagens, porque ele se torna agora alguém de relevância, praticamente parte da nobreza. Não tinha título de nobre, porque, enfim, ele era só um capitão. Ele fazia parte do exército, não era um nobre, ele não tinha linhagem de nobreza, tá certo? Mas estava lá perto sempre, né? Uma pessoa importante. Então, foi feito eunuco. Quer acrescentar mais alguma coisa, Cristiane? Quero. É muito, muito, muito forte isso aí, esse esclarecimento que a gente está tendo, porque o que acontece? Para ele hoje ser general, ele foi soldado. Então, os soldados, eles não eram eunucos. Então, foi talvez nessa época que ele se tornou um homem casado. E a partir do momento que ele recebeu um cargo a mais, ele, ó, a partir de hoje você vai ser general, aí veio né, dele se tornar eunuco. Exatamente. E só a título de curiosidade, normalmente, o tornar eunuco era só tirar os testículos mesmo, porque se removesse a genitália inteira, né, o pênis também, a hemorragia era muito grande, então a maioria dessas pessoas acabavam morrendo. Se sobreviviam, iam servir no palácio. Então, eles já passaram a ter uma linha de pensamento mais conservadora, e os egípcios tinham essas práticas, tá certo? Então, tiravam só os testículos, queimava ali com instrumento quente, né, para cauterizar, inibir o sangramento e tentar preservar a vida do rapaz. Mas, então, vamos voltar aqui. Provavelmente, esse copeiro e esse padeiro também eram eunucos, certo? E ele os colocou em custódia, ok, na casa do capitão. Sim, como a gente estava pensando, esse capitão que está sendo descrito aqui, necessariamente não é o mesmo capitão que a gente vê no início do capítulo 39. Então, necessariamente não é Potifar, pode ser um outro qualquer, tá certo? Lugar onde José estava preso, ok. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. Quanto tempo? Não se sabe, mas foi tempo suficiente para que José e eles criassem uma relação, uma afinidade. Bom, todo mundo é presidiário, vamos dizer assim, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Então, no mínimo, vamos tecer uma amizade entre a gente. E ambos sonharam um sonho. Cada homem seu sonho em uma noite. Cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. Então, o padeiro teve um sonho, ótimo, e o copeiro teve lá um sonho. O mordomo também teve seu sonho, ótimo. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. Então, aqui a gente percebe que havia realmente uma relação já entre eles, porque José bate o olho neles e vê, está com um semblante triste. Quando é que você percebe que a pessoa está triste, quando a pessoa está alegre? Quando você tem já alguma aproximaçãozinha, entendeu? Às vezes você não conhece a pessoa tem um semblante triste. Não, pode ser que ela seja só emburrada, mas aqui não. Aqui eles estavam com um semblante triste. Né? O José foi capaz de perceber. Por quê? Porque já havia algum tempo eles lá dentro daquela prisão. O que significa isso, pessoal? Significa que o tempo está se passando e José está dentro daquela prisão. Deus está criando uma situação para que José venha a ser livre daquela situação, né? Enfim, José está sendo enviado lá para coisas maiores. Então, Deus está fazendo com que tudo seja perfeitamente desenvolvido, inclusive o próprio José.
Ele não vai ser o grande governador? Ok. Mas vamos dar primeiro tarefas pequenas para ele? E se ele se sair bem, a gente vai graduando? Então, quem está fazendo isso é o próprio Deus. Né? Não são os egípcios. Não. É o próprio Deus que está fazendo isso. Deus está colocando ele. Colocou lá, junto com o próprio pai, Jacó. Agora ele colocou junto com Potifar. E agora dentro da prisão. E ele vivendo várias realidades e convivendo com vários tipos de pessoas, várias identidades diferentes. Então, isso vai acrescentando ele, né, formando não só o caráter, mas um código de moral, um código de conduta, né, onde ele não vai ser perverso, onde ele vai ser compreensivo, né, vai sendo formado dentro dele uma condição que é o que Deus precisa para que ele venha ser o governador e para que ele, no futuro, venha atender a Israel. Então, está havendo um crescimento em todos os sentidos, não só espiritual, mas até mesmo de capacidade de liderança do José nesse momento aqui. Pode falar aí, Cristiane. Exatamente a palavra que eu ia falar. O que a Bíblia diz? Que Deus capacita os escolhidos. E é muito interessante que é tão fácil a pessoa falar, Deus capacita os escolhidos, mas a pessoa não vai ao pé da letra como é essa capacitação que Deus faz. Esse aprendizado que a gente passa não é dormir e acordar capacitado do que Deus dá, não. É nas experiências que a gente está passando, nas provações e nas lutas, e aí cumpre de novo a outra palavra que vem, que aí a gente aprende a ter paciência, que aí a gente aprende a ter, no caso, esperança, perseverança e experiência. E nisso a gente está se capacitando. Então, tudo que José estava passando, ele estava sendo capacitado por Deus. Exatamente. Então, aconteceu isso, o tempo se passou, José está lá preso, ele agora está coordenando a prisão, de modo que o responsável da prisão, né, o responsável, carcereiro responsável, já não está nem aí mais para nada, confia tudo em José. Capitão daquilo ali chegou e determinou, olha, José é o cara de excelência aqui dentro, né? Pois bem, esses dois aqui são homens privilegiados, servos privilegiados do rei. Então, bote ele em uma condição especial, uma cela especial, um atendimento especial. Não foi à toa, tá certo? Então, o próprio Deus está criando toda essa situação ou aproveitando a situação que foi criada pelo copeiro, pelo padeiro. Deus está criando, ou melhor, aproveitando isso para beneficiar José. Agora, não, mas no futuro, sim. Então, beleza. E José veio a eles de manhã, olhou para eles e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, na casa do seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? E eles disseram: sonhamos um sonho e não há quem o interprete. E José lhes disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos, né? Conte-me seus sonhos. Vamos, me fale porque Deus vai revelar para vocês, através de mim, o significado dos seus sonhos. Então, ele não avoca para si essa responsabilidade ou essa capacidade, ele não avoca para si, ele fala que Deus é que é o intérprete de sonhos, Deus é quem dá significado aos sonhos, Deus vai falar com vocês. Então, está sendo usado até mesmo para anunciar, pregar, não seria a palavra certa, mas para passar Deus para esses dois homens, né? Ele vai mostrar a esses dois homens que existe um Deus que está acima de tudo, que a gente não vê, mas que ele tudo vê, inclusive viu o seu sonho, e ele te deu o seu sonho, e ele vai te dar a interpretação do seu sonho. Ok. E o chefe dos mordomos, né, o chefe o copeiro mor, contou o seu sonho a José e lhe disse: no meu sonho,
eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando. E sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. Então, o sonho em si, para a gente que não consegue interpretar sonhos, diga-se de passagem, mas é uma mensagem de esperança, né? Se a gente for pensar, ele está colhendo uma coisa, está lá servindo a Faraó. Dá uma ideia de esperança. Ok. E José lhes disse, esta é a sua interpretação. Não precisou de time, né? Ele automaticamente, Deus revelou a ele a interpretação do sonho. Por quê? Porque José realmente já tinha esse dom. A gente já sabe que ele foi preso por causa desse dom. Ele está nessa condição, né? Saiu da casa de seu pai por causa desse dom. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Então, José chega e diz, olha, vai ser tudo como era antes. Você vai ter o seu lugar restabelecido, você vai ser restituído à função que você tinha, certinho? José fala isso com tanta convicção, com tanta certeza. José sabe que ele vai realmente estar diante de Faraó e servindo a Faraó, que aí José faz o quê, gente? Ele aproveita a oportunidade. Quando ele vai ter uma oportunidade dessa de novo? Ninguém sabe. Mas ele não é otário. Ele aproveita a oportunidade rapidamente. Mas, versículo 14, lembra-te de mim quando estiver bem contigo e mostra bondade, rogo-te para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Então, ele sabe que o copeiro vai voltar a atender, a assistir Faraó no palácio. Então, olha, você vai ter contato direto com ele. Por favor, fala de mim para ele, me tira dessa casa. Ainda que ele estivesse lá prestando um excelente serviço, não era o lugar que ele queria estar. Quem é que quer ser presidiário? Né? Ainda que seja para coordenar a prisão. Quem é que quer ser? Outro lápis. E tira-me desta casa, né? Rogo-te. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. E aqui a gente já vai ver que, de fato, José abre o coração. Ele conta um pouco da vida dele para esses dois. Ou melhor, né? Ele está se dirigindo para o outro, porque o outro está sem esperança, né? Ele está se dirigindo para o copeiro, porque o padeiro está sem esperança. A gente vai ver isso. Então, ele se dirige ao copeiro, né, com essa intenção, olha, eu sei que se você interceder por mim, porque você tem uma importância lá dentro, você não é qualquer coisa, você tem um cargo de confiança, na hierarquia do palácio, você tem uma significância. Fala de mim para o rei. Eu não quero ficar aqui, porque eu estou aqui por pura injustiça. Estou abrindo o coração aqui para vocês, que a gente já se tornou amigo, parceiro, entendeu? Olha, eu vim da minha terra injustamente, e eu estou aqui dentro dessa cadeia injustamente. Então, ele pede socorro. Né? Eu acho isso muito interessante. Ele não perde tempo, velho. Muito interessante. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, a gente já viu, né? Era uma interpretação, ou melhor, era um sonho que demonstrava esperança, e a interpretação completamente devolve esperança ao rapaz, né? Se ele estava triste, agora ele está exultante, alegre. Ele disse a José, eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó.
e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará tua cabeça de sobre ti e te pendurará em uma árvore e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, José está dizendo que ele vai ser enforcado, e esse enforcamento, pessoal, na Idade Antiga, também significava empalamento. Falamos sobre isso aqui já algumas vezes. Empalamento seria atravessar com uma vara, né, os intestinos saindo pela boca do indivíduo. Não era uma morte agradável, não. Muito sofrida, tá? Muito torturante e com requintes de muita crueldade, tá certo? Se ele fosse só enforcado, estava de boa. Mas como ele ofendeu o rei, como o que ele fez aos olhos do rei foi muito grave, então o rei vai se vingar à altura, tá bom? E aconteceu que, no 3º dia, era o aniversário de Faraó, que pode ser, pessoal, o aniversário do nascimento dele, e pode ser também o aniversário, uma data comemorativa de quando ele toma posse do reino como faraó. Tá? Pode ter essas 2 conotações. E ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre teus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. Ok? Foi restituído e nada de novo para a gente. Por quê? Porque Deus já tinha revelado isso para José. Então, se Deus revelou, ia se cumprir. E ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. E quando a gente vê esse momento do ele foi esquecido, a gente pode pensar, poxa, esse copeiro foi muito perverso, foi muito ingrato. Era para ele ter lembrado de José e ele já ter anunciado a Faraó que José está preso e que ele é um homem que tem um espírito de excelência. Mas venhamos e convenhamos, pessoal. O que, de fato, José fez ao copeiro para que ele se sentisse no direito, ou no dever, melhor dizendo, de retribuir? Ele só revelou um sonho. Mas quem o livrou não foi José. Então, ele não tem esse espírito de gratidão para com José. Né? Ele só teve a esperança renovada por José, vamos dizer assim. O que José fez por ele? Renovou suas esperanças de vida. Né? Ele estava lá acabado, preso, não se sabe quanto tempo, passou-se um tempo, e ele está lá, largado. Mas, necessariamente, quem o livrou? Foi o próprio faraó. Tá? Então, ele não se sente na obrigação de falar a respeito de José nesse momento. E aí a gente vai pensar o seguinte, bom, não era realmente o momento. Ainda que José falasse, ou melhor, ainda que o copeiro falasse a respeito de José para Faraó, que diferença isso ia fazer na vida dele? Não ia ter nenhuma importância para Faraó, tá certo? Então, o texto fala que ele esqueceu, mas aí a própria providência de Deus, nesse momento, ia ser tipo um tiro perdido, entendeu? Uma carta na manga desperdiçada. Vamos esperar o momento certo. E no momento certo, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar de José. Pode falar, Maiana. Não, deixa. Ok. Ok, pessoal. Capítulo curtinho, pequenininho. É isso aí que a gente tem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Estou quase emendando com 41, só 41 é grande pra caramba. Agora eu quero. Fale. Não, é porque eu ia falar, quando eu levantei a mão, que não era o momento, mas a senhora falou, não tem necessidade de ficar repetindo o que já foi dito. Entendido. Chovendo molhado. Mas, embora aquele tempo fosse o tempo da lei, e esse padeiro e esse copeiro, eles não acreditassem em Deus, mas atualmente ele sabia que ele ia morrer. Ele teve tempo de se consertar. E mesmo sendo naquela época, talvez se ele se voltasse para Deus, ainda que ele morresse, ele teria sido salvo. E hoje a gente vê as pessoas brincando com a salvação. Sabe que vai morrer. Olha o caso de Ana. Ana sabia que ia morrer. A gente intercedeu, até que chegou o momento que ela acordou para a vida e Deus levou. Ela teve tempo suficiente para se consertar e para ir para o céu. E hoje a gente pensa, eu não sei quando vai ser o meu último dia, só que meu último dia pode ser daqui a 5 minutos, a 5 anos, se Jesus não voltar. Mas quando a gente tem essa noção, basta saber que a gente vai correr o risco de perder a salvação. E todo dia a gente tem a oportunidade de se consertar com Deus, de se arrepender, de pedir perdão, é muito mais fácil. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu tenho que ficar preparada. Esses dois aqui foram preparados para o mesmo evento, um para a vida e outro para a morte. Porque Deus era mau? Não. Porque a palavra de Deus ia se cumprir. Se os dois saem dali vivos, José ia ficar de mentiroso. Mas, naquele momento, na minha Bíblia fala que era aniversário de nascimento de Faraó. Era um momento de alegria. Ele acabou de escapar da morte. Ele não ia lembrar de outra coisa a não ser comemorar. Então, por mais que a gente possa comemorar a vida, a gente tem que lembrar sempre que, a qualquer momento, Deus pode levar a gente pela morte. E a gente tem que estar preparada para esse evento, porque a cada instante que a gente respira, é uma oportunidade que Deus está dando para a gente de se consertar ou de se manter no caminho certo. Beleza, bem ponderado isso aí, realmente, Maiana. Eles tiveram tempo para rever seus conceitos. Aparentemente, o que acontece é um juízo mesmo sobre o padeiro, porque algo aconteceu, não sabemos exatamente quem foi o culpado, né? Mas Faraó descobre o culpado. Faraó descobre o culpado e ele vai ser julgado. Se ele realmente tivesse se apegado com Deus, porque quando ele recebe a revelação do sonho dele, não há ainda nenhum juízo. Vai haver. Toda essa situação vai acontecer. Então, ele já sabe por antemão que ele vai morrer. Bom, ele sabe que ele tem culpa no cartório. Ele deveria realmente fazer, como o Maiana aí pontuou muito bem. Pô, eu acabei de conhecer um Deus que revela sonho que ninguém sabe. Será que esse Deus também não pode me salvar nesse momento? Será que ele não pode mudar o que já está determinado a meu respeito? Ele devia ter esse despertamento de fato. Não teve. Bom, o outro já estava livre de qualquer forma. Deus já tinha decretado que ele ia ser restituído, né? Muito pelo contrário, ele ia ficar muito bem. O outro estava de boa. Mas o padeiro realmente deveria ter tomado uma outra atitude, oportunidade não lhe faltou. Fala aí, Adriana. Adriana, pô, faz tempo que você não fala com a gente. Só Deus, viu, Adriana? Vergonha. Fala aí, Fernanda. Hoje eu estou me poupando. O povo vai para a vigília, volta acabado. Não sei como é isso, não. Neide. Tenho nada a falar não, dona Lília. Ok, pessoal. Então, eu acho bem interessante que fique gravado na nossa mente que Deus vai sempre estar preparando oportunidades para a gente. Antes de eu fechar,
Eu já ia fechar, mas Maiana levantou a mão, pode falar, vai, Maia. Fora que ainda tem aquilo da gente dar graças a Deus e glorificar o nome de Deus mesmo na prisão. Porque se a gente for partir para Daniel, séculos depois, Daniel faz a mesma revelação para o rei, só que com um plus a mais que Deus teve que revelar qual foi o sonho que o outro teve. Aqui eles contaram. E às vezes as pessoas acham que glorificar a Deus é só quando está no bom, lá no ápice da vida, vencendo e tudo. Só que aparentemente, nas nossas humilhações, o nome de Deus também é engrandecido, porque depois de tudo isso, ele vem e honra cada um de nós. Não tem ainda não tem coração arrependido que não convença a Deus. Como você também, a pessoa acha assim que é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Só que tem umas pessoas que nenhum e nem outro. Eu fiz, tá bom, e não vai mudar. Só que eu acho que o nosso papel principal, além de levar a salvação, manter a nossa salvação, é glorificar o nome de Deus, independente da situação. Ele sempre vai ser Deus e é o nome dele que tem que vir antes de qualquer coisa. Assim como as nossas vitórias é para engrandecer o nome dele, as nossas, digamos que derrota, também é com ele, porque no momento oportuno ele que vai exaltar. Com certeza. Pode falar, Cristiane. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele abençoa aonde a gente colocar as mãos e as plantas dos nossos pés, né? E é muito interessante que aonde José estava, ele era abençoado, florescia, né? Ele florescia. Ele estava na casa de Potifar e Potifar foi abençoado, prosperava, porque José estava ali. José foi para a prisão, tanto aí ele assumiu até o pessoal ali, por quê? Porque o trabalho dele prosperava, né? Por quê? Porque Deus era com ele. Jacó, quando chegou na casa de Labão, todo o trabalho que Jacó fazia prosperava porque Deus era com ele. Então, independente de onde nós vamos estar ou o trabalho que nós estamos fazendo, Deus é com a gente, então nós vamos prosperar ali. E quando a bênção está na nossa vida, todas as pessoas na nossa volta são abençoadas. Pois é, e ainda que elas não reconheçam que é Deus que está fazendo na vida delas através da gente. Eu tive uma discussão um tempo atrás com um familiar, justamente por conta disso. Que eu falei, olha, você só está onde você está pelas orações de fulana de tal. Não, é pelos meus próprios méritos. Não, não são pelos seus próprios méritos. Você tem méritos, mas você só está onde você está porque fulana intercedeu e determinou essa bênção sobre você. Até hoje, essa pessoa não reconheceu isso. Não reconheceu. Não vou citar nomes aqui, que no futuro pode dar problema. Entendeu? Até hoje, essa pessoa não reconheceu que está onde está, porque Deus abençoou por causa de fulano e de tal. Ainda que essa pessoa não reconheça, Deus tem que fazer a diferença. Por quê? Por causa de você que está lá perto. Por causa de você que está lá presente. Por causa de você que intercedeu. Entendeu? Por causa da gente que é para fazer diferença. Enfim, né? Luz do mundo, sal da terra. Tem que fazer diferença. Tem que mudar a vida das pessoas. Em alguma coisinha a gente tem que interferir na vida das pessoas. Bem, conversava com outra pessoa algum tempo atrás. Poxa, você já está tanto tempo na igreja. Assim, assim, assim. Você está vendo seu esposo dessa forma, seu filho dessa forma. Me explica. Que diferença você está fazendo na sua família? Você já tem um conteúdo, você já tem um conhecimento de Bíblia, de palavra, frequenta a reunião. Cara, você está ficando religiosa. Ao invés de você fazer a diferença na vida das pessoas, você simplesmente está se tornando uma frequentadora de igreja. Ao ponto de, nem mesmo dentro da sua casa, você poder fazer algo de bom,
Isso não existe, pô. Olha para um setor da vida, né? Casamento, tem problema. Aí vai ver o resto da família, tem problema. Aí vai ver o financeiro, tem problema. Pô, vai ver saúde, tem problema. Pô, tudo tem problema? E você dentro da igreja? Não, não faz nenhum sentido. Tem algo errado que não está certo. Então, vamos investigar o que está acontecendo, vamos mais a fundo, porque o cristão tem que fazer a diferença onde ele está. José é um excelente exemplo para a gente. O Jacó foi uma referência incrível. E até os maus testemunhos que a gente tem visto até aqui também são boas referências para nos sinalizar, olha, quando você não está sob a vontade de Deus, né, debaixo da vontade de Deus, quando você não agrada esse Deus, as consequências são ruins. Ah, mas quando você está sob a vontade desse Deus, as consequências são boas até para quem está perto de você. Isso aí é notório e isso tem que ser cumprido nas nossas vidas. Pode falar, Cristiane. Eu vou citando isso, né, da bênção de Deus ser com a gente, né? Então, aonde a gente estiver, nós vamos ser abençoados, vai dar tudo certo. Eu lembro quando eu engravidei do Tiago, eu tinha 1 ano que eu estava no Rio Grande do Sul. E é um ano difícil, porque você não conhece nada, você está em um outro estado, mas parece que você está em um outro país, porque lá no Sul, nada é igual como na Bahia. Nada, 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 nada. Então, foi tudo muito diferente. Então, eu engravidei junto com uma parente e diferença de 3 dias. E quando estava perto de ganhar neném, ela saiu da cidade dela, que é onde nós morávamos, para ganhar o neném em uma maternidade em uma outra cidade. Por quê? Porque se falava que a maternidade lá era excelente. Aí eu falei assim que não, que eu ia ganhar neném ali perto de casa, porque era naquela maternidade que eu ia. E aí todo mundo falava, mas como? Tem mulheres ali que sofrem, eles têm mania de deixar as mulheres sofrendo, aquela coisa toda. Eu falei assim, não. Vocês têm que entender que a bênção de Deus, ela é comigo. Não é o hospital que vai me abençoar. Não são os médicos, nem os enfermeiros que vão me abençoar. É Deus que vai me abençoar. Então, é ali que eu vou ter. Então, até então, todo mundo queria que eu fosse para outra cidade. Eu falei, gente, não tenho por que ir. Porque eu posso ganhar aqui em casa, Deus vai abençoar. E foi assim, ó, dito e certo. E é muito interessante que a minha primeira gravidez, ela foi cesárea, porque eu não tinha contração. Então, eu tinha um receio, poxa, eu vou chegar lá e esse médico vai me deixar sofrer. Não, Deus vai abençoar e ele vai. Bom, aconteceu que eu cheguei lá e nós conversamos, ele marcou minha cesárea, assim, tipo assim, simpatizou comigo, com a minha história e marcou, que é uma coisa que os médicos não fazem, muito mais há 18 anos atrás. E aí, pronto, no dia que eu fui, ganhei neném, foi uma bênção. A maternidade, alguns quartos, a recém tinha sido reformado. Eu fiquei em um quarto reformado, aonde os enfermeiros não me deixavam nem eu fazer esforço, eles me pegavam no colo para tudo. Muito interessante isso. Me pegavam no colo e falavam que não ia deixar eu sentir dor. Cuidaram muito bem do Tiago, logo que eu não tinha parente lá para me visitar, só uma obreira que foi. Toda hora eles iam lá, conversavam comigo. Assim, ó, foi maravilhoso. Já essa parente que foi lá para outra cidade, sofreu um monte. As enfermeiras brigavam com ela, mandavam ela calar a boca. E, olha, foi assim, horrível para ela. Isso, eu quero dizer que é a diferença, entendeu? Aonde você for, a bênção de Deus é com você, entendeu? Não no ambiente, não aquele trabalho lá é a bênção de Deus. Eu que vou levar a bênção para aquele lugar lá. E vou florescer ali, vou prosperar ali, vou ser abençoada ali. Como José foi, como Jacó foi, grandes homens de Deus. Exatamente. Essa é a visão. Mas algum comentário? Não. Então, pronto. Então, só fechando, coisas têm que ficar, tudo aí que vocês falaram, foi um arremate legal, mas só para a gente finalizar. Deus vai sempre criar oportunidades para a gente. Ele sempre vai criar. A gente tem que estar alerta para aproveitar.
E ainda que tudo pareça muito demorado, na verdade, se você quer acelerar o processo de Deus, então você acelere sua maturidade espiritual. Acelere o seu crescimento com Deus. E aí, pronto. O que a gente está vendo aqui é José sendo preparado para algo muito grande. Tá certo? Para ele, que era um menino, ele chegou aqui com 17 anos, a gente vai ver no próximo capítulo que ele já está com 28. Então já se passou tempo pra caramba. E a maior parte do tempo, provavelmente dentro dessa prisão. Mas ele está sendo preparado. Para quando chegar lá no topo, ele saber de onde ele veio, entendeu? Ele saber que se chega subindo degrau por degrau, a coisa não acontece do dia para a noite, não é mágica, é galgando tudo direitinho, conquistando aos poucos, mas vai ser uma conquista que vai ser solidificada. Ele vai dar valor ao que ele vai ter nas mãos. E ele vai saber aproveitar com sabedoria. Tanto para ele, como para todas as outras pessoas em redor dele. Ele não... A gente sabe que o objetivo no final vai ser sustentar Israel. Mas mais do que isso, ele vai ajudar a sustentar várias outras nações. Entendeu? O Egito vai ajudar várias outras nações. Vai ficar mais rico? Vai, mas vai ajudar várias outras nações. Quem é esse cara que está sendo usado? José. Por quê? Porque ele se colocou dentro da vontade de Deus desde gurizinho. Influência positivíssima do pai. Desde gurizinho. Tá? E ele está chegando aqui com um perfil, com um caráter, entendeu? Muito, muito definido. Isso aí agrada muito a Deus. Beleza, povo lindo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem é que faz a oração aí hoje? Eu não vou indicar ninguém, não. Vocês decidem quem vai fazer a oração aí hoje. Acho que tem que ser alguém que não falou nada. Eu acho que o Espírito Santo vai levantar alguém aí. Então eu oro. Pronto. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nos colocamos nesse momento diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, porque muitas vezes a imaturidade faz com que a gente permita que a ansiedade tome conta da gente. Então, perdoa, Pai, se às vezes a gente, no afã de ver aquilo acontecer, sai na frente e atropela as etapas. Mas o Senhor é grande e misericordioso bastante para nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade de nos ensinar. Estamos aqui, Senhor, para aprender contigo a tua vontade, o teu querer, fazer com excelência o trabalho de te servir, porque a nossa maior alegria é essa, servir ao Senhor aqui e futuramente na glória. Senhor, nos ensina como fazer o teu querer, mas da maneira certa, sem ansiedade, sem querer nada em troca, meu Deus, porque muitos acham que para te servir em troca de algo tem que ser em troca de alguma coisa, não. Que a gente possa ter o espírito voluntário de servir com alegria, com amor e com tremor, que possamos ensinar a tua palavra, que sejamos a tua palavra, meu Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, que o que aprendemos hoje possamos colocar em prática, digamos que amanhã, mas agora, porque o amanhã nunca vai existir, pode não chegar. A gente só sabe do agora, então que possamos, meu Pai, levar o Senhor a quem sofre, que possamos ser luz na vida daqueles que estão em trevas, que possamos ser alegria, meu Pai, aos sofridos, que possamos libertar os cativos, mas tudo para a tua honra, que o que vier na nossa mão, que a gente venha desenvolver com excelência, fazer de bom grado. Senhor, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida, Senhor, das nossas vidas em todas as áreas, em todas as etapas. Eu também te peço, meu Deus, em especial pela Fernanda, que o Senhor nunca permita que a comunhão com ela, dela com o Senhor, venha se esfriar. Não permita, meu Pai, que ela se afaste de ti, que quando ela estiver se desviando do seu caminho, o Senhor dê um puxãozinho de orelha e traga ela de volta para o caminho, que ela nunca se desvie da tua salvação e que quando ela chegar aí em cima, ela possa levar vários com o Senhor. Pai, o que a gente quer é encher os teus celeiros, que possamos dar frutos, meu Deus, manifestar os frutos do Espírito Santo e gerar mais frutos para o Senhor,
Deus abençoa o teu povo, abençoa a tua casa e abençoa a tua obra. Onde tiver um servo seu, independente da placa da igreja, meu Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor não venha permitir que o diabo venha roubar a alegria da nossa salvação. Que não venhamos cair nas ciladas que eles preparou para a gente, meu Deus. Nos livra, nos guarda e nos abençoa. Abençoa também as que não puderam estar aqui por algum motivo. Que o Senhor seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Amém. Isso aí, tá ligada, Vitória. Vamos encerrar por aqui. Amanhã tem mais. Bye, bye.